Olá, tudo bem? Eu sou a Thaisa Tozederi, estamos mais um Ser Mamãe. Diferente dos outros programas, hoje o foco não é maternidade, nem mulher, nem mãe. É o Covid, o lockdown e as leis que estão acontecendo aí, que estão mexendo comigo e com vocês também, né? A primeira entrevista foi com o Dr. Jorge Luiz dos Santos. Ele que é médico alergista e imunologista, encabeçou um projeto muito legal aqui em Cascavel, que é o Voluntários para o Tratamento Precoce do Covid. Eu estive lá e ele vai explicar pra gente. A segunda deles é com o apresentador e também comerciante, empresário, Valdecir Miller. Ele falou um pouco sobre o lockdown e a vida deles, como é que tá funcionando com esse fecha, abre. E o último deles é com o Dr. Hélio Deria Júnior. Ele que é advogado criminalista, vai falar, sabe, sobre essas restrições do lockdown. E aí, quem impõe isso? Estado? Município? Quem que tem que respeitar? E você? Tem que respeitar também? Vem com a gente. E hoje eu vou mostrar um projeto muito legal que está rolando aqui em Cascavel. Eu fiz questão de trazer para vocês, que é um projeto voluntário de médicos empresários em Cascavel que estão fazendo o tratamento preventivo para o Covid. E eu estou aqui com um dos idealizadores do projeto, com o Dr. Jorge, para contar para a gente. Tudo bom, Dr. Jorge? Oi, tudo bem? Como é que está? Estamos à disposição, estamos nessa luta, enfrentando essa luta que é um momento importante e nós temos que realmente fazer a nossa parte. É um prazer ter o senhor aqui. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, que a gente sabe que não é fácil bater de frente com um monte de gente, né? Sem dúvida, e se só consegue dizer, nós estamos, né, iniciamos o projeto, mas a coisa só acontece quando você tem a união das pessoas, né, o envolvimento. Então os voluntários, as pessoas estão procurando, né, os empresários deram o maior apoio, apoiando financeiramente, para ter os recursos para poder atender a população que mais precisa nesse momento de guerra, onde nós não temos mais outras armas, as armas que, numa situação de maior gravidade, que seria a parte hospitalar, né, tá super lotada, não tem pessoas na fila esperando para ser entubada. Então nós temos que fazer alguma coisa para ajudar essa população e tentar mudar esse panorama. E nós sabemos que, né, que o tratamento precoce, a gente é defensor do tratamento precoce, né, usando o protocolo, e já introduzimos isso ano passado, inclusive na prefeitura, né, o protocolo que existe hoje lá, através de um grupo de médicos, apoiado pela ação médica. Nós já faz então praticamente um ano que, além de ser oferecida ao poder público, nós também estamos utilizando, né? Então, vários médicos que fizeram parte desse projeto inicial, hoje nós estamos aí, né, divulgando e pedindo para que os colegas, os médicos, que possam realmente contribuir, tenho 1 hora, tenho 2 horas, tenho 3 horas que posso dispor, procure a gente, entendeu? Quem são os voluntários, doutor? Médicos, né? E aí diversas pessoas da sociedade, né, que doam o seu tempo, todas as áreas, para ajudar, porque existe uma dinâmica, né, de recepção das pessoas, triagem das pessoas, a parte burocrática, farmácia, né? Então, assim, se depende de um número grande de pessoas e como assim nós teremos de manhã e à noite, então tem que ser trocado, as pessoas como são voluntários, cada um tem seus compromissos também, então nós temos que escalonar tudo isso para poder fazer o fechamento, cada um vai tapando um buraco, tapando um horário, para você poder atender da melhor forma possível as pessoas. Então, qualquer pessoa pode se candidatar? Qualquer pessoa pode se voluntar, como qualquer profissional pode quer dizer, voluntários, qualquer um pode vir, né, ajudar a gente nesse projeto. Quem doou a medicação? A doação, na realidade... A medicação, na verdade, a doação é através de recursos, né, que os empresários acataram e nos procuraram, inclusive, oferecendo valores para que a gente pudesse adquirir toda a medicação, não só a medicação do protocolo fase 1, que são os primeiros 5 dias, né, que vai fazer a diferença, vai trabalhar na carga viral, fazer com que a gente reduza, né, esse potencial do vírus, para reduzir o processo da fase 2, que é o processo inflamatório, que daí é a reação do organismo frente a esse estímulo da fase 1 do vírus. Então nós temos medicamento para a fase 2 também, que estão a fase inicial. Claro, o paciente que já está com dispneia, com falta de ar, com a saturação abaixo de 90, esse paciente tem que procurar uma unidade, né, do município, né, um PAC, uma UPA, ou até se estiver dependendo, até uma unidade hospitalar para poder receber o tratamento, oxigênio, etc. Até questionamento que eu ia fazer, quem que é o paciente que a gente atende? Então nós atendemos preferencialmente o indivíduo que começou os primeiros sintomas. É tosse, calafrio, dor no corpo, né, dor de garganta, né, mal-estar, cansaço, né, calafrio, né, dor no corpo, diarreia, náusea,
começa a perder o olfato, paladar. Então, eu tenho esses primeiros sintomas, né? Faz um dia, 2. Então, esse é o paciente ideal para se atender. Por quê? A gente vai oferecer para ele, né, um protocolo, usando os medicamentos que vão agir nessa fase para reduzir o vírus. O paciente que já está um pouquinho mais na frente, 6º, 7º dia, então esse é aquele paciente que no 6º, 7º dia que ele vai estar assim. Ou ele já está assim melhor, se sente melhor, tem sintoma, está fraco ainda, tá, mas ele não tem falta de ar, não tem comprometimento pulmonar, saturando bem. Então ele está entrando naquela fase de melhora. Né? Mais 2, 3, 4 dias ele melhora, sai ele está de alta, pode continuar com alteração de paladar, pode continuar com um pouco de fraqueza, um pouco de cansaço, isso pode durar mais tempo, mas isso faz parte do processo. Agora, não teve complicação pulmonar. Ou o indivíduo nesse 6º dia, 5º, 6º, 7º dia, ele entra com falta de ar, cansaço, dor no peito. Quer dizer, o estado geral dele se vê que está mais comprometido, mais entregue. Quer dizer, ele piorou em relação ao que ele tinha, ele devia estar melhorando, ele piorou em relação ao que ele estava no início. Então esse é o paciente para a gente já entrar, a partir daí, no 6º dia, a gente já entra com o protocolo de fase 2. Então aí já usa anti-inflamatório, anticoagulante, vai ter que usar às vezes um antibiótico mais potente, né? Porque aí já está entrando numa fase que ele começa a fazer pneumonia. Então nós temos que tratar. Então isso nós fazemos. Agora, o paciente que está com saturação abaixo de 90, certo? Esse já não é com a gente, porque esse vai precisar de oxigênio, vai precisar de um suporte, que daí já não é a nossa fase. Eu quero ser atendido, tem que marcar horário, é vir aqui, como é que funciona, doutor? Nós tínhamos um telefone de agendamento, mas na realidade, assim, no período da manhã, né, nós estamos concentrando entre 8 e meio-dia e à tarde das 17 às 21, das 18 às 21 horas, né? Então, até a gente poder ter a equipe maior para poder atender o período da tarde de forma mais ampla também. Então, por enquanto está livre demanda, né? As pessoas que chegarem vão sendo atendidas. Importante, esse é um atendimento para o pessoal de Cascavel, né? Pessoas que veem, eu quero lá, eu vim aqui pegar um remédio. Não tem pegar, nós somos distribuidor de remédio, certo? Aqui nós vamos atender o paciente, ver a necessidade dele e indicar o que for preciso, né? Precisa alguma documentação específica para trazer? Só o documento que é residente de Cascavel, né? Outra coisa importante, crianças acima de 12. Abaixo de 12 aí é pediatria, né? E normalmente a criança não complica, é tratamento sintomático, mas aí qualquer coisa é com o pediatra. Outra coisa importante, pessoas que vêm com, eu estou no 10º dia, mas eu estou cansado, isso não é com a gente também. Porque, tratamento inicial. Porque é o seguinte, aí a pessoa é aquela pessoa que já passou o vírus, está com aqueles sintomas de mal-estar e tal, mas ele, entendeu? Nós não vamos fazer protocolo para ele, ele vai medicar sintomaticamente, porque já passou, 10 dias já passou. Ou ele complicou, ou ele já passou a doença, vai estar com sintomas às vezes, o olfato, o paladar pode demorar semanas, o cansaço pode demorar semanas, entendeu? Ele vai ter um desconforto, às vezes o apetite ainda vai arrastar um pouco, entendeu? Mas esses sintomas vão melhorar gradativamente, entendeu? Agora, porque essa pessoa, eu estou há 15 dias, sim, mas 15 dias não tem que vir aqui com 15 dias, entendeu? Então, no início do sintoma. No início. Então, eu vim aqui só para ver, porque eu tive contato. Não. Então, tem que ter sintomas iniciais. Mesmo no paciente no 6º, 7º dia, se ele tiver por exemplo, algum sintoma, a gente vai tratar ele, porque já fase 2 a gente tem como tratar. Passou disso, não tem problema respiratório, falta de ar, cansaço, quer dizer, outros sintomas, não é com a gente. Primeiramente, eu queria agradecer ao doutor por essa iniciativa, por trazer um trabalho voluntário tão bacana para Cascavel. A gente agradece muito ter pessoas como o doutor aqui na nossa sociedade. Não, a gente agradece todo o apoio que a gente está tendo de todas as pessoas, inclusive da imprensa, né? Então, no momento desse, nós temos que ser solidários com as pessoas. É um momento de guerra, as pessoas estão necessitadas, são carentes na parte de saúde, estão carentes na questão, né, de sustentação, porque a gente sabe que a questão econômica está bastante difícil para muita gente. Então, assim, são coisas que são atos, né, a gente chama assim, a corrente do bem fazendo o bem. Comercial
comerciante e o lockdown. Dificilmente uma parte sofreu tanto como eles. E hoje eu trouxe um que é, além de ser empresário, ele é apresentador, amigo, para falar um pouquinho disso. Tudo bom, Val? Tudo, e você? Tudo bem? Falar sobre o assunto pesado hoje. Eu só não digo que é um prazer estar aqui, porque eu esperava não vir no seu programa para falar de uma coisa tão séria e tão desastrosa como está sendo esses lockdown para o comércio. Eu falo isso porque eu tenho loja e eu sinto isso na pele. Eu acho que as pessoas que decretam isso, elas tinham que pensar um pouquinho melhor. Porque todas as pessoas que decretam isso no final do mês recebem o salário certinho, então a vida delas não muda. É muito fácil dizer fique em casa. Eu ia te perguntar, tem alguém que representa vocês lá? Não tem representatividade nenhuma, é de cima para baixo. Agora eu queria fazer uma pergunta. Quem decreta isso devia decretar também o não pagamento do IPVA, do IPTU, ICMS, ISS, tudo isso porque no final do mês eles não querem saber, você tem que pagar. E como é que paga? Aí uma outra coisa. Vocês só estavam pensando no comércio, no dinheiro. Não, eu não estou pensando no dinheiro. Eu estou pensando porque se não tiver esse, morre também. Agora eu não quero que ninguém morra de Covid. Agora é a solução? Não é. Na minha loja, em qualquer loja que você for, as pessoas estão de máscara e usando álcool gel. Agora sai na balada. Estão sem máscara, sem álcool gel, estão bebendo, comendo, trocando copos, se abraçando, interagindo. Então o que não pode é isso. Teria que, na minha opinião, de amador, mas que eu presto atenção, é isso. Aonde é o foco? O foco é na noite, é a moçada. Aí a moçada beija, usa o mesmo copo, tem aglomeração. Aonde que você viu uma festa que as pessoas ficam longe? Elas ficam juntas. De máscara. De máscara. Não existe, então, na minha opinião, tinha que o comércio depois das 7 até as 6, 7 horas da manhã ser fechado, só abrir os essenciais, que é supermercado, posto, farmácia. E mais leitos. A solução é mais leitos. E aonde tem o foco, que ao que parece é na noite, porque mais jovens estão sendo infectados. Então por que não vai no ponto? Eu acho que tem gente que deve estar ganhando muito dinheiro com isso, porque isso é uma politicagem. Se você for ver, é isso. Vocês não receberam nenhum tipo de auxílio, Val? Nenhum. Eu ia dizer isso, inclusive. Para quem disse, Valdecir, é muito fácil você dizer que você não tem um restaurante, um bar, uma casa noturna. Não, não é fácil, mas se o seu negócio é um foco, então o governo estadual, municipal, devia desenvolver uma linha, criar uma linha de crédito para essas pessoas, para elas terem acesso e pagar em 60 vezes, por exemplo, com juro mínimo, para elas poderem sobreviver. Agora, o que não é justo é fazer esse lockdown geral. Eu vi um ganhador do Prêmio Nobel de Química, Michael Lovitch, americano, ele disse, e é um químico, ele disse que lockdown está provado cientificamente que não resolve o assunto, não é por aí. Então, isso é uma medida extrema e que causa impacto e alarme, faz um alarme nas pessoas, e aí o governo federal é obrigado a dar dinheiro para as prefeituras, para o estado, e aí você não precisa de licitação para fazer qualquer negócio, porque é uma emergência, mas aí eles vão quebrar o comércio. Eu li também que o governo estadual recebeu 38,7 bilhões para o lockdown. Onde é que foi esse dinheiro? Transforma tudo isso em UTI? Qual é o problema? Ou pelo menos diminui, dá um pouco de chance para as pessoas. Ajuda, mas ou seja, vem auxílio. E mais 13,7 bilhões também para o auxílio. Ou seja, onde foi todo esse dinheiro? Thaisa, me diz uma coisa. Cascavel tem 350 mil habitantes. Tem 90 UTI, agora deve ter 100 e pouquinho, porque foi mais um pouco. Tá, mas isso aqui tinha que ter 300. Ai, que exagero. Não é exagero, é uma pandemia. E isso começou em janeiro. Por que não se prepararam? Então, em fevereiro ter acontecido isso, ok. Agora, um ano depois, lockdown de novo. Primeiro que não resolve. Esse é o ponto pacífico. O que resolve é mais UTI. Pelo menos as pessoas que estão morrendo têm uma chance. Sem UTI, ela não tem chance. Então, não adianta fazer lockdown e não ter UTI. Achar soluções, né? Eu acabei de sair do projeto que eu mostrei para vocês, que eles estão fazendo tratamento precoce do Covid. É uma solução? Claro, é uma tentativa. Eu acho que tudo tem que ser tentativa. O que não pode é vir fazer lockdown um ano depois, sabendo que isso não resolve o problema. Os hospitais que criaram aqui, que não usaram, deviam ter visto, e eles sabiam, porque eles têm essa informação, que isso ia continuar, como agora. Isso vai ter um controle no final do ano que vem, de repente. Tem vacina, tem um monte de coisa, mas o vírus está se transformando. Esses hospitais que fizeram de campanha e não usaram, por que não transformaram em UTI?
vão atrás. Eu não tenho que ir atrás, eu estou dizendo aquilo que eu acho. Quem tem que ir atrás são os governantes municipais, estaduais, muita gente representando que são as a gente pessoas lá, né? que têm que resolver esse tipo de problema. Aí eles não resolvem, por exemplo, não tem mais UTI, aí vão fechar o comércio. Tá, eu pago a conta? Eu não tenho que pagar conta de nada. Eu tenho que me cuidar e seguir as orientações das vigilâncias sanitárias. Você comentou comigo a respeito do transporte, tá? Daí voltou o comércio. Tá. E agora... O transporte não tem, mais uma vez o município joga a culpa em mim. Ai, não vai ter o dono da empresa que se vira. Mas o que eu tenho que pagar a conta? Eles deviam pôr mais ônibus. Não tem, não é problema meu, é problema seu. Você que tem que resolver esse problema. E aí... aumentar o número de ônibus era uma solução para diminuir coisa, daí diz assim, 50%... só vai circular com 50% da capacidade. Eu nunca vi um fiscal fiscalizando. Nunca foi um fiscal na minha loja ver se tem 50% da capacidade que fala. Teve vídeos que, inclusive, a gente viu aí na imprensa de estabelecimentos com um número mais triplicado, quadruplicado de dentro, de pé, bebendo, sem distanciamento, sem máscara. Sim, mas assim, o que eu digo, depois eles dizem que tem que ser isso, mas eles foram fiscalizar, se fossem fiscalizar na minha loja, iam ver que está com 10% da capacidade. A minha loja tem 80 metros, nunca tem mais que 3, 4, se não é um ou outro, entendeu? Não existe a fiscalização, é só uma conversa. Então, vão fiscalizar as lojas, vão fiscalizar os supermercados, aí 50%, eu nunca vi ninguém fiscalizando o mercado, e onde 50% do mercado está lotado, cheio, precisa, mas então eles falam e não fazem. O que eles tomam atitude, na minha opinião, que eu estou revoltado, e acho que a grande maioria das pessoas do comércio, é esse lockdown sem sentido. As pessoas vão continuar morrendo sim, se não tiver mais UTI. E não é o comércio que faz isso. Volto a repetir, todas as lojas, todas as pessoas na rua estão de máscara. Essa é a única coisa provada cientificamente que não, que tem capacidade de diminuir. Agora, a balada à noite, as pessoas estão se confraternizando, bebendo, comendo, fazendo tudo. Então fiscalizem isso, que aí vai resolver. É muito difícil, gente, porque eu trabalho com muita gente, muitas pessoas do comércio, inclusive com o Val, e tá todo mundo sofrendo muito. E a perspectiva futura de vocês, Val, que parece que isso não vai acabar? Não, parece que não vai acabar. E assim, você não tem loja. Agora, assim, eu sobrevivi à primeira pandemia porque eu tenho dinheiro próprio. Porque do estabelecimento, você não faz ideia, no início de uma estação, como foi ano passado, está sendo agora. Janeiro e fevereiro, você recebe uma enxurrada de mercadoria que você tem que pagar a partir de fevereiro e março. Tá, e daí se está fechada a loja, se o movimento está pequeno, você paga como? Não paga? Aí você não recebe o produto. Tá, eu tenho capacidade para isso, mas... é um limite, eu não vou pegar dinheiro bom em cima de coisa ruim. E as pessoas que não têm? Aí na Paraná tinha, depois do primeiro lockdown, umas 20 salas para alugar. Aí esse ano já tinha umas 5 só. Agora veio esse outro, com certeza vai ter 20 de novo. Não tem como sobreviver uma semana, uma loja fechada, sem venda. Tudo está vencendo e o movimento começa bem discretinho depois, porque tem um fator psicológico. Então não tem como sobreviver, não existe esse milagre. E é isso que é a minha revolta. Eu tenho que pagar isso? Eu não tenho que pagar nada. Se eu estivesse prejudicando, se eu estivesse contribuindo para isso, ok, eu não estou. E está todo mundo seguindo as orientações. Então tem que parar com essa bobagem e tomar a atitude correta, que é mais UTI, pegar o dinheiro do governo federal que veio e investir nisso. E se não tem o dinheiro do governo, também não tem que esperar isso. Tem que pegar o dinheiro do imposto, de qualquer coisa que tenha na cidade, porque é uma pandemia, é uma exceção. Mudar o foco. Mudar o foco e focar na saúde, como se isso nunca mais fosse acabar. Porque daí vai sobrar leito, vai sobrar tudo e vamos se organizar. Eu acho que não tem uma coisa organizada. Outra organização, isso que a gente teve um ano, né? É bem difícil, gente. Eu trouxe o Val para falar um pouco disso, porque eu acho que ele representa uma parcela enorme das pessoas de Cascavel, inclusive do país, né? Que está sofrendo muito com isso, né, Val? E o que você deixa de mensagem para nós, Val? Eu faço um apelo aos governantes, às pessoas que trabalham com a saúde. Investir, focar de verdade, levar isso a sério, focar na saúde. O que é, na minha opinião? Leitos que não tem. Como é que uma cidade de 350 mil habitantes tem 100 leitos? Tinha que ter 300 no mínimo. Então vamos focar o quê? Na saúde, juntar dinheiro do governo ou então do IPTU, IPVA, enfim, os impostos são arrecadados municipais, não precisa esperar do governo, mas o governo mandou esse dinheiro. E aonde que foi? Tinha que ter direcionado especificamente para leitos, para UTI, esse negócio de prevenção agora que a sociedade mesmo está... Dinheiro de empresários e médicos. Da cidade. Ou seja, não tem que esperar uma solução do governo. Então, viu, as pessoas estão fazendo. Aí tem garantia? Não tem, mas é o que eu posso, mas é o que eu posso fazer, demonstra boa vontade. Então tinha que ter mais boa vontade, mais ação e menos essa história de oba-oba que aí vão fechar o comércio. Aí fica aquele fator e não diminui.
porque as pessoas já estão infectadas e vão continuar. Aí agora abriu e abriu à noite também, até as 23 horas. Vai continuar acontecendo a mesma coisa. Então eu não vejo uma luz no fim do túnel. Esse que é o grande problema. Que nós possamos conversar de assuntos mais melhores leves, e que as pessoas comecem a ter representatividade em todo tipo de setor, ainda mais quando interfere diretamente no seu negócio, no né? seu negócio, e que é o que mantém a cidade viva, é o comércio local. Isso, obrigada, Val. Eu que agradeço. Seguindo o nosso programa Lockdown e Covid, hoje eu trouxe o advogado criminalista, é meu marido, como vocês sabem, mas inteligentíssimo, e por isso eu quis que ele falasse sobre isso, sobre as medidas restritivas do Covid. Tudo bom, doutor Hélio? Bom dia, senhora Thaisa, como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem, ótimo, prazer estar aqui, te cumprimento pelo programa. Imagina. Além de marido, sou espectador. Imagina, é um prazer te ter aqui primeiramente. A gente acompanha o trabalho de dentro, mas também como consumidor do teu conteúdo, estou muito orgulhoso de estar aqui. Obrigada. Assunto delicado, mas super importante, né? Sim. Eu acredito que a gente tem que esclarecer as principais dúvidas. Eu acho que a principal dela é quem que faz essas medidas restritivas. Bom, vamos lá. As pessoas esperam respostas matemáticas do direito e muitas vezes se frustram porque o direito é muito subjetivo, muito interpretativo, então assim, muitas vezes não existe uma resposta absoluta ou objetiva, tá? Mas para que as pessoas entendam, o Brasil é uma república federativa. O que isso significa? É uma federação composta por estados, municípios e o Distrito Federal. Cada um tem as suas funções, direitos e obrigações previstas na Constituição, mas não há hierarquia entre elas. Isso é o primeiro mito que eu vou esclarecer para as pessoas aqui, que, por exemplo, o prefeito não está subordinado ao governador. Eles são independentes, com esferas de atuação diferentes, com direitos e obrigações diferentes, né? Claro que acaba tendo uma subordinação política, muitas vezes, né? Até porque o governador ele faz gestão sobre muito mais pessoas do que o prefeito, acaba tendo dentro do próprio partido uma subordinação e também a questão de verbas, né? Então você acaba tendo ali uma subordinação do prefeito em relação ao governador e também destes com a união com o presidente da República, mas teoricamente são independentes, de forma que você pode ter um decreto estadual e um decreto municipal que vá contra o que o decreto estadual diz, né? E aí, como é que fica se o decreto estadual diz uma coisa e o decreto municipal diz outra? Um dos dois pode recorrer e quem vai decidir qual deve prevalecer é o Tribunal de Justiça dos Estados. Mas nesse caso, daí não tem relevância maior o Estado? Teoricamente sim, é assim que os tribunais têm entendido. Nós tivemos um caso em Umuarama ano passado, em que o prefeito se insurgiu contra o decreto do Estado, o Tribunal de Justiça deu ganho de causa para o Estado. Em São Paulo nós tivemos 4 cidades se insurgindo contra o Dória e o Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão para o Estado. Tá? Então a tendência dos tribunais atual é de priorizar o Estado. Eu entendo o contrário, a minha visão é um pouco diferente, eu entendo que os prefeitos têm conhecimento maior da realidade local, da realidade das cidades. Nós tivemos casos em São Paulo em que um município que não tinha nenhum caso, tem que fechar as portas do comércio, tem que tirar as crianças da escola. Então veja, eu acho que caberia ao prefeito dessa cidade definir, olha, estou tendo caso, então vou segurar. Então, eu entenderia que deveria prevalecer a vontade do prefeito. Mas o nosso querido Supremo Tribunal Federal, que inclusive está em voga, muito em função dessa decisão do Lula, fez o favor de colocar ainda mais confusão onde já não era exato, né? Estabelecendo aí responsabilidades concorrentes entre União, ou seja, presidente da República, governadores e prefeitos, dizendo que cada um pode agir como bem entender, impedindo que se faça uma política nacional unificada, que seria o ideal, né? Claro que na prática, o ideal é que o prefeito e o governador cheguem num consenso. Vou dar um exemplo, nossa família, tá? Eu, você e os nossos 2 filhos. Claro que quando eu dou uma ordem, você também deve apoiar. Imagine você, eu falo, olha, Isadora, você não pode fazer isso. Aí você chega, não, Isa, você pode. Você cria uma confusão, você cria uma insegurança jurídica. E é a mesma coisa prefeitos e governadores, né? E se acontece do prefeito ir contra o governador? E se acontecer qualquer coisa de errado, quem vai ter que ser punido nisso é o prefeito? Não, na questão não é quem vai ser punido, ele tem o direito de ser contra. A questão é a quem eu devo obedecer, né? Se o cidadão desobedece, por exemplo, um decreto que obriga um toque de recolher das 11 às 5, mas a prefeitura entende que não, que o cidadão não precisa se recolher. E aí, como é que fica, né? Claro. Exatamente, respeita quem? Respeita quem. Né?
Ele tem duas ordens, quer dizer, na verdade você cria o que a gente chama de insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? É você não saber a quem você obedece. Isso é péssimo, né? Então, assim, fica até depois, claro, o cidadão que for pego, que pode até responder criminalmente se desobedecer, a gente já chega lá nessa questão, né? Quais as consequências da desobediência é uma pergunta civil. Que eu vou fazer. Mas, até como instrumento de defesa, olha, ele tinha uma lei que lhe permitia e outra que lhe negava. Então, assim, essa discrepância entre normas é até uma desculpa, vamos dizer assim, uma desculpa não, mas é uma justificativa, digamos assim, para o descumprimento, claro. E agora falando exatamente disso, se a pessoa é pega fazendo o contrário ao decreto, o que acontece com ela? Vamos lá, então você tem duas consequências, tá? Primeiro, uma consequência civil, pode ser uma multa, tá? Uma consequência administrativa, a prefeitura pode te aplicar uma multa se você descumprir o que o decreto municipal preveja, da mesma forma o Estado. Se você descumprir, você pode receber uma multa. Mas a dúvida maior que as pessoas têm é, posso ser preso? Se eu estiver na rua, no horário do toque de recolher, eu posso ser preso? Bom, primeiro ponto que as pessoas precisam saber, nem prefeitura e nem Estado podem legislar, ou seja, criar leis em matéria penal. Então eles não podem criar crimes ou criar normas que resultem em prisão os estados e municípios. Só o governo federal, o legislativo federal, perdão, que pode legislar em matéria penal. Só que já existe isso. Existe um artigo no Código Penal, que é o artigo 268, que é descumprir medida preventiva sanitária, né, que vise prevenir doenças. Então, assim, quando há uma autoridade que preveja um decreto municipal ou estadual que vise conter a propagação de doença contagiosa, se você descumprir isso, você pode incidir nesse artigo, desde que essas normas sejam constitucionais. E aí é a discussão que está tendo, porque há uma discussão entre liberdade constitucional de ir e vir... Exatamente, eu ia perguntar, é a nossa liberdade. E esse decreto, até onde vai o direito do Estado e do município de privar contra as garantias individuais da Constituição. Então a Constituição diz que é dever dos estados e municípios zelar pela saúde das pessoas, ao mesmo tempo que diz que o cidadão é livre para ir e vir. Então tá um bolo, essa é a real? Essa é a real, é um bolo. Então aonde vai parar isso, e aí que é um pouquinho mais técnico, vai na proporcionalidade, né? Na proporção em que os direitos individuais são cerceados, ou seja, são tolhidos, e nos efeitos que isso vai gerar para a saúde pública. Então ali, nesse equilíbrio é que vai a legalidade, isso que vai decidir são os tribunais. Por quê? Porque o lockdown, eu não estou aqui fazendo campanha pró ou contra o lockdown, não estou dizendo se funciona ou não, mas a lei editada federal ano passado, que trata do assunto, diz que tem que ter embasamento científico. Para se demonstrar que essa medida é eficiente, esse cerceamento da liberdade eficiente, tem que demonstrar que ele funciona para fins de contenção da doença. E a gente não tem visto isso, pelo menos nos exemplos práticos do mundo. Dou exemplo da América do Sul. Qual foi o país que mais foi rigoroso nas medidas de lockdown? Peru. E justamente o Peru é onde mais se tem mortes a cada 1.000 habitantes. Então, assim, os indicativos científicos é de que não funciona, né? Então essa discussão vai longe, de forma que as pessoas que eventualmente foram punidas por descumprir esse decreto, seja no comércio, seja por estar na rua em horários que o decreto não permitia, tem muita margem para discussão judicial se infringir ou não, se era legal ou não era legal esse decreto, se era constitucional ou não. Enfim, o direito é muito subjetivo. E não tá fácil para ninguém. Imagina a gente entender tudo isso, né, gente? Porque ele é complexo, explicando tantos lados pra gente, né? Não é fácil. Não é fácil, né, amor? Obrigada. Eu perguntei pra ela se ela ia me chamar de amor hoje, ela falou que não, ia me chamar no máximo de Ju. O assunto é muito sério. De verdade, é sério, né, gente? A gente precisa saber, precisa se informar, e eu acho super relevante a gente trazer esses temas para você que tá aí saber se você tá fazendo certo, se você pode, às vezes, até contra um questionamento, né? A dica que eu dou como cidadão, como pai de família e como jurista, vamos colaborar na medida do possível, né? Assim, é um momento de incerteza, é um momento de dúvida, de medo por todos, então assim, na dúvida, se puder ficar em casa, fique em casa, né? Mal não vai fazer, enfim, toque de recolher, ok, precisa sair, enfim, mas se puder ficar em casa também, por que ir desafiar, criar conflitos nesse momento? Acho que é o momento de ter um pouco mais de união, de ter menos polarização política, é hora de todos nós usarmos a inteligência, né? Usarmos um pouco mais a cabeça e menos o coração nesse momento, para que nós possamos sair disso logo e depois os problemas a gente resolve depois. Então não é a hora de ficar criando conflitos gratuitos, né? Então, se puder colaborar, melhor. Muito obrigada, marido. Eu é que agradeço pelo convite, parabéns mais uma vez pelo programa, para toda a equipe aqui. Realmente é um show de bola
essa produção toda que vocês fazem e conte sempre comigo. Obrigada. E é isso, gente. Esse foi mais um Ser Mamãe, diferente dos outros, mas muito instrutivo, porque a gente precisa, sim, estar informado. Continue com a gente e até a próxima.